vamos lá. Então, é, vamos falar um pouquinho sobre agentes de IA de novo. Nosso foco aqui agora é apresentar uma estrutura básica de código de agentes de IA do Cray AI nesse primeiro momento e depois a gente faz do N8N. E depois a gente apresenta o LangChain. A gente vai começar então colocando tudo em um arquivo só, deixando um pouquinho, vamos falar, bagunçado, estamos botando um arquivo, vamos supor um arquivo main ou agente.py. A gente vai colocar o agente, uma task e vai executar ele, um query para ele executar. E vamos ver como que ele vai responder pra gente. Esse intuito aqui a gente introduzir, a gente não vai colocar nenhuma ferramenta de tool, não vai colocar muito raciocínio no agente, o agente não vai ter planejamento, não vão ser múltiplos agentes, é só um agente de IA básico para fazer consulta na internet. Nem consulta na internet, sim, a consulta mais no conhecimento inato da IA, do treinamento dela. Então, só relembrando, mais uma vez, quem não viu o primeiro vídeo, me chamo Matheus, atualmente sou estagiário em desenvolvimento de IA na CERT. Estou estudando para desenvolver produtos com agentes de IA, então em projetos em agentes de IA. Então nesses estudos eu vou apresentar um pouco do que eu venho pesquisando e conhecimentos que eu vou adquirindo em formato de videoaula. Tanto para mim quanto para outras pessoas poderem depois dar uma olhada e aprender um pouco sobre mais ou revisar algum conteúdo que às vezes esquece. Como eu falo, passar o tempo a gente vai esquecendo. E é bom a gente ter um vídeo ali rápido, com resumido como que a gente monta e estrutura um agente de IA de forma rápida. Esse primeiro é mais de boazinha para não pegar muito e ter que fazer muita coisa e consumir muito tempo. Depois a gente vai estruturando cada vez mais e vai montar um agente um pouquinho mais robusto, até usando modelos locais na máquina, entre outros. Mas nesse momento vamos começar com o básico. Então vamos iniciar o nosso projeto. Vamos iniciar nossa Venv. Vamos ativar a Venv. Eu gosto de usar o mouse mesmo. Ativamos a Venv. Vamos dar um VADD Cray aí. Enquanto ele vai instalando ali, a gente já vai criar um arquivo. Python, eu vou chamar de agente 1.py. Não tô com muita criatividade. A env já tá, minha env já tá aqui. Então eu vou usar os modelos da OpenAI nesse primeiro momento. O vadd.env. Então a gente vai ter from from Cray AI import Cray agent task e LLM. Qualquer coisa de pegar mais aqui. A gente vai dar um import os from.env import load.env. E a gente pode fazer um import login só para a gente ter os logs e erro. Então, vou explicar rapidamente os imports. A gente portou a biblioteca Cray, que é o que eu comentei na aula passada, são as três ferramentas que mais se veem na atualidade: Cray AI, LangChain e N8N. Eu importei o Cray AI, importei o nosso, vamos falar, o nosso run do Cray AI, então aquele que vai de fato instanciar e executar o nosso agente, a nossa definição do agente, da task e do LLM. Então vamos lá, vamos pegar load.env e logger igual a... Tá, agora a gente já pegou todas as minhas variáveis da env e a gente já definiu o logger para não ter que ficar escrevendo todo esse processo aqui para dar um ponto error, ponto warning. Então, API key é igual a os.environ .get. Agora eu entendi por que ele tá. Eu não sei se eu escrevi environ corretamente. Deixa eu ver aqui. Environ .get
Aqui na chave API você tem que colocar igual tá na sua env e do jeito que o Cray aí aceita. Como assim? Não importa só tá escrito de igual sua env, mas sua env tem que estar ali como OpenAI API Key, senão ele vai reclamar. Ele olha só praticamente sua env e fala: eu não aceito esse formato que você escreveu. OpenAI API Key model name os.environ.get open. Aqui eles não ligam. Aqui você pode escrever o jeito que você quiser na env. Só esse daqui você não pode. Esse daqui ele procura sempre como OpenAI API. Por que eu falo isso? Porque eu já tive a log de erro que ele reclamou disso. Sim, o CrayAI reclamou, o LangChain não. Então aqui a gente portou nossa chave API da OpenAI para poder usar os modelos e a gente portou um modelo da OpenAI para poder usar. No caso eu estou usando o GBT 4.1 mini. Aí agora a gente vai definir nosso LLM. Vai ser o model é igual a model name, API key é igual a API key e temperatura, e eu deixei fora do negócio, né? Temperatura igual a 0.3. Fecha aqui. Abre aqui. Pronto. Agora a gente então define nosso LLM. A gente vai usar. Nosso LLM é o LLM do GBT 4.1. A chave é API para ele efetuar a cobrança. E a temperatura de 0.3. Não estou querendo uma IA muito criativa. Eu quero uma IA que siga mais. No caso, um LLM que siga mais o que está no prompt. Fazer um LLM. Vamos colocar. Um professor. Ou pode ser um pesquisador. Vamos fazer um professor. Agente. Ponto. Agora a gente tem que escrever a role. O que seria a role? É como que o nosso agente vai ser chamado, como nosso sistema vai ver o nosso agente, no caso o nome dele. Eu vou colocar professor de cálculo. Go. O go vai ser o que no caso? O que ele vai executar? Então qual é a função que ele vai fazer? No caso, ele vai fazer o que? Responder as perguntas de cálculo. Como que eu ainda posso colocar aqui? As perguntas de cálculo de forma fria e insensível. Pronto. Mentira, não vou fazer isso aqui não. Fria e curta. Não ficar dando muito texto, mas depois eu vou colocar isso na task também. Backstore. Backstore vai ser a historinha que vai definir a personalidade do agente. Você é um professor universitário, faz 15 anos e reprovou diversos alunos. É o meme da federal. Muito professor de cálculo, ele tem a função e dever de reprovar os alunos. Já peguei um professor que já reprovou 3 salas consecutivas inteiras, então é o trauma. Verbose igual a true, para ele focar em texto. E depois a gente vai definir quem que vai ser o LLM desse agente. E pronto. Eu poderia colocar aqui para ele raciocinar, para ele ter planejamento, memória no Cray, na verdade. Mas não, eu só vou fazer esse básico aqui e a gente já tem praticamente o nosso agente. A gente tem um agente que vai imitar um professor de cálculo, ou que no caso vai ter o papel de um professor de cálculo, vai responder as perguntas de forma fria e curta. E eu dei dar um Ctrl Z aqui porque eu mudei o lugar da hora, a posição. Ele vai falar e o nosso GBT que vai fazer isso. Tarefa cálculo. É uma task. O que na task a gente tem que ter? A gente tem que ter a descrição dela, description. A descrição vai ser: você
deve responder as perguntas do... As perguntas, então no caso esse vai ser, a gente vai mandar a pergunta para ele. A gente não vai deixar uma pergunta fixa, que vai ser o nosso topic. Nosso topic é a nossa pergunta. Somente se for de cálculo barra matemática. Aí a gente vem pro expect output. O que é o expect output? É o como que o agente deve responder. Exemplo, ele deve responder em 3 parágrafos, deve ser um pouco rigoroso, responda de forma rigorosa e, no máximo, 3 parágrafos a pergunta do usuário, do aluno, no caso. E o agente que vai fazer isso. Aqui a gente poderia... Aqui a gente poderia colocar também uma estrutura de resposta para a gente saber mais ou menos, para a gente determinar como que nosso agente vai ter que responder. Então, a gente queria desenvolver uma classe com response format, teria que dar, muitas vezes, vai ter que trazer o base model, que é o Pythontic. Isso a gente vai ver depois, também eu não vou começar a falar isso agora, senão eu vou confundir a cabeça de todo mundo. Então, a gente já definiu a tarefa, o agente que vai fazer essa tarefa, o que ele tem que fazer e a saída esperada desse agente. Agora a gente vem pro Cray, igual a Cray, e eu não coloquei meu W aqui. A gente vai colocar os agentes que vão trabalhar. E ele achou que o agente é a minha tarefa de cálculo. Aqui a gente poderia colocar tools, mas como a gente não tem tools agora, que são as ferramentas que a gente vai fazer, eu deixei vazio ali, ele vai entender que é uma lista vazia. Nossos agentes são professor. Nossas tasks são... Agora ele colocou corretamente. E na lógica isso daqui, não tem manager, LLM, não tem processo e não tem memória. Então esse é o nosso Cray. Ele é de boazinha, você vê que não é pra ser muita coisa. Acho que poderia trazer... eu vou colocar processo só por segurança. Mas não há necessidade, por quê? Porque a gente não tem mais uma tarefa aqui pra ter uma necessidade desse um tipo de processo. Processo ponto sequencial. Pronto, a gente tem um processo sequencial. Mesmo que a gente só tenha uma tarefa, que é a tarefa de cálculo. Então, na lógica, ele não é para sofrer. Não é para ter muita, não é para executar muita coisa. A gente vai ter print. O que eu posso fazer? Eu posso fazer ele pegar a pergunta, eu posso dar a pergunta direto. Quer é igual a print. Vai ser input. Digite uma pergunta de matemática barra cálculo. Aí a gente vem aqui, resultado é igual a teste. Cray. Kickoff. Espera aí. Deu uma lagada, meu mouse. Eu geralmente curto só dar um kickoff direto, mas eu vou aproveitar e fazer isso daqui. Na verdade não, vou fazer só o Cray Kickoff e pronto, é muito mais simples. Não vou complicar minha vida também não. Cray Kickoff. Kickoff. Nossa, eu não curto, fica muita coisinha, eu não consigo me achar. Então ele vai responder a pergunta do usuário, print resultado.
Então vamos falar. No create define o que ele vai executar. Então quem que vai executar as tarefas aqui? Então quais são os nossos agentes? O professor. Quais são as tarefas que a gente tem? Só uma, no caso, tarefa de cálculo. E o tipo de processo sequencial. O que seria no caso? Se eu tivesse mais uma tarefa, ele executaria a tarefa de cálculo, depois x, depois y, depois z. No caso, como a gente só tem uma tarefa, ele vai só executar a primeira tarefa da lista, que é a tarefa de cálculo. Nem tem por que colocar o processo sequencial, mas vamos deixar ali. A gente definiu para pegar uma. Deixa eu colocar 2 pontos, porque senão eu vou escrever e vai ficar mal. A gente definiu uma pergunta, que a gente vai escrever aqui no terminal. Vai pegar esse resultado da pergunta, vai rodar o nosso create, vai rodar o nosso agente com a tarefa dele e vai printar o resultado. O VRun agente 1.py. Óbvio, o que ele reclamou aqui? Tá, ele tá falando que falta eu adicionar o accelerator. Accelerate. Só me falta ele pedir pra fazer mais um VADD ainda. Que esse torch eu vou pausar aqui enquanto isso, vai. Pronto, instalou, agora a gente vai dar um run de novo. Vamos ver o que ele vai reclamar, se ele for reclamar de algo. Que eu não instalei de fato o Torch. Verdade, eu não dei o VDD Torch, porque geralmente ele demora para um caramba. Na minha máquina. Pode ser que na máquina de vocês seja mais rápido, mas na minha vai demora um pouco. Vamos ver se ele executa agora. Vamos ver o que ele reclamou. Meu backstore sumiu, tá? Eu vou pausando e tirando aqui, que senão vai demorar muito tempo a cada erro que ele dá. Principalmente quando eu esqueço alguma coisa. Você... Nossa, mas eu jurava que eu tinha colocado... vírgula. Você... Você é um professor carrasco de uma universidade pública há 15 anos. 12 anos, né? Na minha mão foi 12, mas na boca eu falei 15. Ctrl S. Vamos lá que eu quero não Vera. Por favor, sem bugs. Chega, já arrumou muita coisa já. Eu só vou dar um Ctrl C em clear nisso porque tá ficando feio já. Vou esperar ele rodar, depois eu volto. Aí, ó, foi. Só porque eu falei. Me fale o que é integral. Vamos ver se ele vai ser ríspido. Aí, rodou. Rodou nada. Oi, a reclamação dele padrão. Não teve temperatura. Pera aí, vamos ver o porquê que ele tá. Vamos dar um clear primeiro. Ele tá falando que tá sem temperatura, mas tá aqui sim a temperatura. É o famoso create reclamando, mas ele tava executando. Então, tá reclamando, mas tá funcional. Ele provavelmente vai dar resposta. Muitas vezes ele vai dar um monte de log de erro, mas no final ele vai te dar resposta. Me explique o que é uma integral. Ele deu erro, mas ele continuou o código. Não, ele deu erro de fato agora. E ele deu. Agora eu entendi por quê. Que eu coloquei temperatura, não temperature. Ctrl S. Aí ele tá falando que é temperatura. Mais um é que é temperatura. É temperature, pra falar que ele não tem que ser muito criativo. O que é integral? Ai, ai, isso deixou só os erros, aumentou 4, 5 minutos a aula, praticamente. O cálculo é uma disciplina fundamental que envolve o estudo de limites, derivadas, nanã.
Deu a resposta, teve o pensamento, mas ele não foi muito frio. Era pra ele ser um pouquinho mais bruto. Mas é isso. Tivemos os contratempos aqui, principalmente com o download. Isso daqui tá com um A aqui, num E. Mas é isso. Fico por aqui, depois a gente vai fazendo mais no passar do tempo. A gente vai estruturar mais nossos agentes, a gente vai colocar múltiplos agentes, a gente vai colocar agentes podando local. Como assim? No lugar de ficar usando a chave API da OpenAI, a gente vai usar o Gema. Muitas vezes a gente vai trazer quesito de memória, raciocínio. Então nesse primeiro momento só foi uma abordagem para mostrar como desenvolver um agente bem básico, que seria praticamente se a gente seguisse a documentação do Cray AI, é o formato básico de gerar um agente com a estrutura do Cray AI. Então tem ainda muita coisa, tem workflows, tem, como eu falei, memória, até mesmo banco de dados, as partes daí, gatilhos, então os triggers para a gente pegar coisas do Drive e aprender a usar ferramentas. Então até para a gente já preencher uma planilha, mas isso mais à frente. Por hora isso, não vou ficar pegando muito tempo, já está em 20 minutos. E é isso.